Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Belotti. E no vídeo de hoje a gente vai estar vendo chillers. Bom, para entender chiller, eu acredito que vocês já tenham visto aparelhos de ar-condicionado residencial, né? Então tem a parte interna, a parte externa. E o que acontece ali? Na parte externa tem um compressor que ele vai fazer a expansão e a compressão de um fluido refrigerante, um gás refrigerante, e ele vai percorrer uma linha de cobre, e aí vai esfriar esse cobre, e o vento gelado vai passar por ali, e é onde sai o vento gelado ali do seu ar-condicionado lá dentro da sua casa. E aí vai passar a resfriar o ambiente. Só que imagina isso com um prédio que tem um monte de sala, um monte de setor. Imagina o tanto de condensadora, que é aquelas coisas externas do ar, que a gente teria que instalar, tubulação de cobre que a gente teria que passar. Então seria um sistema muito complexo, muito difícil de se fazer, depois manutenção e tudo mais. Então quando a gente tem um prédio muito grande, com muitos setores, muitas salas, a gente utiliza o chiller para fazer o esfriamento de setores. E como que funciona isso? Ao invés de você ter um compressor para cada máquina, você vai ter uma linha de água gelada. Então o chiller ele vai resfriar a água e essa água vai ser utilizada pelos aparelhos. Então você vai percorrer uma prumada de água gelada no prédio todo e os equipamentos vão utilizando dessa água gelada para resfriar os ambientes. Na maior parte você vai ter um equipamento chamado fan coil, que ele vai fazer o resfriamento utilizando essa água. Tem também alguns cassetes também que faz uso dessa água gelada e algumas evaporadoras mesmo, como se fosse split, só que ao invés de passar um fluido ali na serpentina, vai passar essa água gelada. Então, a gente tem alguns tipos de chiller. O primeiro que a gente vai mostrar é esse aqui. Como que ele funciona? Aqui dentro dele, principalmente essa parte aqui, está percorrendo água gelada. Então, esses tubos aqui, ó, o Pedrinho vai mostrar pra gente, estão percorrendo uma água gelada, que geralmente aí está uns 6 graus, 7 graus, vai percorrer por meio desse cilindro aqui, e do outro lado é onde de fato a água que vai ser utilizada vai sair. Então, essa água troca calor com esse lado aqui, onde esse lado é resfriado pela água, e aqui sai água gelada para o consumo. Esse chiller utiliza água, tem alguns que utilizam fluido mesmo, tem um compressor, tem outros que trocam o calor com o ar, a gente vai ver esses dois modelos, mas esse aqui utiliza água gelada. Então você tem uma prumada, né, um circuito fechado de água gelada, que vai ficar recirculando pelo prédio e vai ser utilizada pelos equipamentos. E aí essa água é resfriada por aqui, e essa água que faz essa troca de calor, ela é passada por uma torre, a gente vai ver a torre. Então essa água vai para a torre, troca o calor, tem um ventilador gigante que puxa o calor dela, e aí ela vem para cá gelada para fazer essa troca. E aí essa água vai circular pelo prédio por meio daquelas bombas ali, ó. Então aquela bomba vai manter esse ciclo circulando para a água ir, circular, voltar, resfriar, usar, resfriar e voltar. Então esse ciclo fechado que forma uma prumada de água gelada e aí essas bombas ficam fazendo a recirculação. Então esse daqui é o chiller. Esse equipamento aqui é o chiller. Então ele vai fazer a troca de calor da água e a água vai sair para o uso do prédio. A gente vai pausar agora, vou mostrar para vocês as torres que fazem o resfriamento da água, que é responsável por trocar calor, beleza? A gente já volta. Então pessoal, a gente voltou aqui agora com as torres. Essas torres, elas são responsáveis por retirar o calor da água que faz com que o chiller troque o calor com a água de uso. Então esses tubos verdes aqui, ó, vai recircular a água vai entrar por aqui. Depois eu vou subir lá, tem um ventilador gigante que puxa esse calor e vai resfriando essa água. E aí essa água vai lá para o chiller para trocar o calor e esfriar a água que vai ser utilizada. Então esse é o ciclo, você tem a água que resfria a água do uso e tem a água de uso. Esse é um dos modelos de chiller que trabalha por água, né? Só que vocês podem ver que ele exige um espaço muito grande, porque você vai precisar das torres, você vai precisar do chiller em si, então não é em todos os lugares que dá para usar esse tipo de chiller.
Quando você tem menos espaço, a gente vai ver outros modelos, aí você pode optar por um que troca o calor diretamente com ar, um que usa um compressor, mas caso você tenha espaço, você pode utilizar um chiller desse tipo aqui, que é a água, que você vai ter a torre e o chiller. Eu vou subir ali para mostrar o tamanho do ventilador que troca o calor da água que resfria a água de uso, beleza? Aguenta aí, a gente já volta. Então, pessoal, olha o tamanho desse ventilador aqui. Tem uma hélice gigante e essa hélice está retirando o calor da água que está dentro desse tanque, tá? Então a água vem para cá, ele puxa esse calor, o ar quente sobe, a água é resfriada e retorna para o uso por meio daqueles tubos ali, beleza? Esse aqui tem 2 torres, ó, mas esse é o funcionamento aí. Retira o calor da água, que troca o calor da água de uso, por meio desse ventilador que puxa o ar quente. Olha aí, pessoal, a água que é utilizada, ela passa aqui, o calor é retirado dela e aí ela volta para a circulação para trocar calor com a água de uso. Então você vê que a quantidade de água é bastante grande, mas é um circuito fechado, então a perda é mínima, mas a gente tem uma caixa d'água para fazer essa reposição caso tenha alguma perda de água por algum vazamento e tudo mais. Mas esse é o funcionamento, ó. Vocês podem ver que ali tem uma boia, ó. Então quando o nível baixa, ele pede para que a caixa de reserva enche novamente a linha para manter o nível de água constante. E ali, pessoal, ali é a caixa d'água que é responsável por repor a água que é perdida durante o processo. Então quando o nível de água baixa, pede água para aquela caixa ali e ela vai reabastecendo lá até o nível ficar uniforme novamente. Então, pessoal, como vocês podem ver, precisa de um espaço muito grande mesmo. Olha o tamanho da linha que percorre. Então, sair daqui da torre para chegar até o chiller precisa de bastante espaço. Então, não é em todo lugar que realmente vai ser viável a utilização desse chiller, tá? Então, você pode ver que aqui tem as torres, o tubo percorre, tem o espaço do chiller, das bombas e aí sim fazer a utilização da água. Então, caso você não tenha espaço, esse tipo de chiller não vai dar conta, não vai ser viável de você fazer a instalação. Para isso, existem outros tipos de chiller que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, pessoal, então o chiller ele tem o IHM também, né? Tem um supervisório, você pode ter as informações, fazer alguns ajustes, mas essa é a estrutura. Então aqui é a água onde ela vai trocar o calor e aí ela vai sair para o uso, e a outra é por onde a água chega para resfriar e poder trocar calor com a água de uso, beleza? Então esse aqui é o tipo de chiller que utiliza água, fechou? Então, pessoal, aqui agora a gente está com outro modelo de chiller. Então esse aqui não é resfriado a água. Então ele já vai ser como se fosse o aparelho da sua casa. Então ele vai ter um compressor, vai ter um fluido refrigerante e aí a água vai ser esfriada pelas serpentinas que são resfriadas por esse compressor. Então ali a gente tem as linhas de água normalmente, ó, a que vem e a que volta. Ali é água de uso e ela vai entrar nesse chiller para ser resfriada, mas o que vai ser resfriado, o resfriador dela vai ser por meio da serpentina utilizando fluido, não mais a própria água que a gente viu no outro modelo, beleza? Então, é basicamente a mesma coisa. Se a gente for vir aqui, ó, a gente tem os compressores gigantões, a água entra, troca com essa serpentina, isso aqui é a serpentina gigante, e retorna para ser utilizada, beleza? Então esse é um outro modelo. Quando você não tem muito espaço aí para fazer a instalação do chiller, você pode utilizar esse que fica tudo acomodado no mesmo lugar. Você não precisa de espaço para a torre, espaço para o chiller, e aí você consegue fazer só o bombeamento da água de uso, e aqui é resfriado utilizando fluido e compressor também, beleza? Então esse é um outro modelo de chiller. E agora a gente vai ver os equipamentos, alguns equipamentos que utilizam essa água para fazer o resfriamento, né? A gente resfria essa água e onde que ela é utilizada, como que os aparelhos fazem o resfriamento dos setores utilizando essa água. Então a gente vai mostrar agora o fan coil e um cassete, que é aquelas coisas aquele quadrado que fica no teto, e ele utiliza também essa água gelada para resfriar, beleza? A gente já volta aí para mostrar esses equipamentos. Então, pessoal, aqui do meu lado a gente tem um fan coil. Então esse aparelho vai utilizar aquela água gelada que está sendo resfriada lá no chiller para resfriar os setores. Então qual que é a lógica de funcionamento? Aqui a gente tem a chegada da água e o retorno da água. Então, na verdade é o oposto. Essa aqui é a saída, essa aqui é a entrada.
Então a água vai chegar, vai entrar aqui. Aqui tem uma serpentina também. Essa serpentina vai ser resfriada pela passagem dessa água. E o ventilador vai jogar um vento contra essa serpentina. E esse vento vai sair gelado e vai para esses dutos aqui. Então vai sair por esses dutos e vai passar pelos setores, resfriando esses setores. Alguns desses fan coils também têm uma resistência, então você também pode aquecer o local ligando a resistência, o ventilador continua jogando vento, ao invés de esfriar vai esquentar e vai continuar passando por esses dutos aqui. Então, você anda nos lugares, você vê aquelas grades e tudo mais, então ali é uma saída do duto que está passando ali por cima. Então tem um forro, mas em cima do forro tem os tubos de chapa gigantescos, vão percorrendo todos os setores e o ar gelado que passa pelo fan coil vai sendo distribuído por eles. Então a gente tem a prumada d'água gelada, passa por aqui, alimenta, é resfriada a serpentina, o ventilador joga o vento contra a serpentina ou contra uma resistência, vai esfriar ou esquentar e é liberado para os setores por meio desses dutos. Esse é o funcionamento do fan coil. E aí você vê que então todos os prédios que possuem esse sistema vão precisar de uma casa de máquina como essas para acomodar os fan coils. Então você tem uma manutenção mais específica, porque ele vai ter o motor, ele vai ter correia, ele vai ter filtros, filtro manta, e tem a resistência também, então tem parte elétrica. Então é um outro tipo de equipamento, mas muito utilizado aí na parte predial para fazer o resfriamento de grandes setores, o que não seria possível se a gente fosse colocar split em cada um dos setores e não ia ser viável, né? Ficar passando tubulação de cobre, colocar um monte de condensador lá fora. Então a gente utiliza esse sistema, tá? Além do fan coil, a gente tem também o cassete, que é o que fica o quadrado no teto, a gente também vai mostrar que utiliza água. E aí toda essa água que passou e resfriou, retorna para o chiller para ser resfriada novamente e retornar para a linha por meio de uma prumada de água gelada. Beleza? Então a gente vai mostrar o cassete e também dar uma olhadinha nessa prumada de água. Então, pessoal, aqui a gente tem finalmente a nossa prumada de água gelada. Então, alimentação de água gelada, retorno de água gelada. Então, vai sair do chiller, vai criar essa prumada que vai passar pelo prédio todo, e em cada andar a gente vai criar as ramificações. Então, está descendo água gelada, cria uma ramificação para alimentar o setor, aquele andar, depois retorna a água que foi utilizada e vai criar essa prumada de retorno de água gelada. E fica esse ciclo. Então, é um sistema fechado, desce a água, é utilizada, retorna para ser resfriada novamente no chiller. E aqui a gente vê que tem isolamento. A água sai do chiller geralmente a 6, 7 graus, bastante gelado. E como o ar que a gente está, o ambiente é bem mais quente do que 6, 7 graus, se ele batesse diretamente no tubo, teria condensação, começaria a respingar, criar umidade e tudo mais. Então a gente precisa fazer isolamento dessa tubulação para que não tenha condensação, beleza? Mas o sistema é esse. Então a gente tem um chiller que resfria a água vai ser criada uma prumada para ser utilizada nos setores, vai retornar para ser resfriada novamente. Esse resfriamento pode ser feito por água, como a gente viu no primeiro chiller, ou por um fluido também, um compressor, com outro modelo de chiller que a gente viu. E essa água gelada vai ser utilizada em fan coils, em cassetes, ou até mesmo em splits, aparelhos splits que a serpentina utiliza água gelada, para ser resfriado nos ambientes do prédio. Então, daqui sai, vai geralmente com um piso técnico, uma casa de máquina, onde está guardado ali os fan coils, resfria os setores, retorna para ser resfriado novamente e assim vai. Beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o chiller, que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. Deixa as dúvidas aí, os comentários, coisas que tiverem para agregar aí, sempre bom conversar com vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Aqui quem fala é o Belotti, me despeço, até mais, valeu!